Boa noite, amigas e amigos, todos os companheiros que nos seguem nas lives do Instagram, no Coletivo Girassóis. Hoje nós estaremos dando continuidade a uma live que aconteceu no dia 23 de maio com o professor Correia. E dado a quantidade de pedidos e o tema muito interessante, nós tivemos a solicitação, de boa parte do nosso público de que a gente continuasse com esse tema de hoje, que é Jesus histórico e filosófico e sua doutrina humanista. Daqui a um pouquinho a gente vai estar com a presença do professor Correia, que é um grande estudioso, tem mais de 40 anos de estudo, conhecedor do grego, aramaico, do hebraico, e que, junto com Lindenberg, fizeram um belíssimo estudo no último sábado, dia 23, uma live extra que nós tivemos. Então, hoje, como o tema é muito interessante, ele diz muito a nossa causa, justamente de compreensão da nossa doutrina, então a gente vai ter essa continuação de aspectos que foram trabalhados durante a live do último encontro, e que a gente vai desenvolver elaborando outras perguntas, outras provocações, para que a gente possa colher um pouco mais do conhecimento do professor Correia, conhecido de alguns de vocês. Então, nós, lembrando que no último encontro, enquanto se falou de aspectos históricos, se falou sobre as questões das traduções, a questão da tradição do entendimento do cristianismo, dentro do próprio cristianismo, dentro do espiritismo, a questão dos concílios, o entendimento de algumas questões que estão relacionadas a como lidar com a percepção do Cristo divino, do Cristo humano, e como isso diz muito a respeito, como diz muito a nós espíritas, que lidamos com percepções diferentes, Alguns de nós temos espíritas que são mais conservadores, espíritas mais progressistas, e o que a gente vai tentar ver hoje com o professor Correia é um pouco mais de percepção sobre isso. Professor Correia, boa noite, muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, tudo bem? Coletivo Girassóis. Nós estamos fazendo o briefing, trazendo ao pessoal um pouco do que foi conversado, deixar para que a gente, durante a fala, possa aprofundar um pouquinho mais. Mas eu queria começar, já para trazer uma provocação, para a gente já polemizar um pouquinho, porque muita participação que houve na live foi de uma juventude que reclama como se apropriar desse Jesus que muitas vezes foi cooptado, foi sequestrado por outras confissões religiosas, e a gente percebe, a gente viu na live, depois a gente teve essa semana um jovem da nossa mocidade do CEF, Arthur, com a Marta, conversando sobre essa questão da tolerância, o diálogo interreligioso, e a gente percebe nas mocidades de hoje como há uma relação muito grande de diálogo entre eles e outros jovens, uma necessidade de compreensão maior sobre o Cristo, sobre quem é esse Cristo, e até como isso pautou um pouco o debate político, essa polarização. Eu acho que esse tema tem bastante essa relevância para que o nosso jovem espírita, principalmente, ele conheça, saiba onde estão as fontes, para ele buscar se encontrar com esse Cristo que ele tem quase uma saudade, trazer esse Cristo para perto da gente. Eu queria trazer essa curiosidade para muitas pessoas já sabem, mas a gente tem lá o primeiro comentário de um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai encontrar lá na Instrução dos Espíritos da Nova Era, que o Kardec trouxe como um espírito israelita, é de uma mensagem, Espírito Mardochée, é uma mensagem que a gente vai encontrar na Revista Espírita de 1861, no período de março, e que justamente esse senhor que escreve para o Kardec de Mulhouse, ele é um israelita, e ele justamente intrigado por que se falava tanto de Jesus e quase nada de Moisés. Ele vai perguntar ao seu espírito protetor, que é o Mardochée, que foi um israelita, por que essa predileção por Jesus, E aí ele manda essas cartas para o Kardec, Kardec faz a publicação delas na Revista Espírita, e é muito interessante porque quando ele faz a pergunta,
ele diz assim: em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disso? É a resposta desse espírito que Kardec publica lá. E ele coloca justamente o seguinte, né? Ele, ouvindo as comunicações, a moral cristã, ele diz que, se dizia, né, que os mandamentos de Deus são revelados por Moisés, me parecem ser o fundamento da moral cristã, que o Cristo poderia ter ampliado o quadro e desenvolvido suas consequências, mas que o germe estava na lei ditada no Sinai. Então me perguntei se a menção tantas vezes repetida à moral do Cristo, embora a de Moisés não lhe fosse estranha, não provinha do fato de que a maior parte das comunicações recebidas emanavam de espíritos que tinham pertencido à religião dominante, e se elas não seriam uma lembrança das ideias terrenas, dominado por tais pensamentos que evoquei o espírito. E aí tem a mensagem. Eu faço essa colocação, professor, para que o senhor procure trazer para a gente qual é a importância do espírita para conhecer o cristianismo, conhecer o judaísmo, conhecer as bases, né, do cristianismo que a gente tem lá nas escrituras, e como que isso pode contribuir, tanto para o jovem, né, como para o espírita de mais tempo, para ele fazer as pazes com esse conceito do Cristo, né, essa percepção que o cristianismo traz com suas raízes dentro das escrituras da Tanakh, né, do Torá. Como é que a gente pode entender isso para o jovem, para que ele se aproxime boa noite a todos. Boa noite a todos. É sempre um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui para contribuir de alguma forma para o nosso conhecimento prático da questão evangélica, principalmente evangélica espírita, como nós conhecemos, né? A gente, quando começa a entender Jesus não só apenas como um ser de uma envergadura tão grande, mas como um ser partícipe da história da humanidade e que veio trazer uma mensagem pura de amor e devoção, e as nossas bases filosóficas, espirituais, científicas, digamos assim, são referenciadas pelo cristianismo, né, porque nós somos cristãos, mas que a base fundamental da nossa convicção são as escrituras, digamos assim, como a teologia romanista, a teologia protestante diz, santos as escrituras, né? Ou como o islamismo já diria, o livro. Nós temos essa possibilidade. Agora, a grande verdade disso tudo é que nós precisamos lançar mãos do que nós temos, que é a nossa curiosidade em aprender mais a respeito dessa escrituração, digamos assim, da literatura, de onde nós tiramos nossa convicção, e estudarmos a fim, porque está interligado a todo esse conhecimento as nossas verdadeiras convicções. Não, diga-se de passagem, as grandes os grandes equívocos e as grandes más traduções que foram feitas durante todos esses séculos, né, pela igreja, por muitos eruditos, por pessoas que não tinham nada a ver, como diz aqui no Ceará, não tinha nada a ver com o pacote, mas começaram a se infiltrar no meio literário cristão judaico e começaram a criar bases e fomentar uma determinada doutrina, um determinado pensamento totalmente afora aos ditames estabelecidos pelo mestre maior, que é o nosso Senhor Jesus. Eu quero só iniciar a minha fala lendo com vocês uma passagem do Evangelho, que inclusive eu acabei de traduzir para o português, do grego para o português, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, o seguinte, já falando a respeito da questão humanitária de Jesus. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Essa passagem está aqui nessa Bíblia que eu li, a tradução de João Ferreira de Almeida, uma das mais novas, mas se você, por exemplo, pegar o Ivrit Radasha, que está junto nessa Bíblia aqui hebraica, que é Torá, Nevim, Ketuvim. Do outro lado tem o Ivrit Radasha, que é o Novo Testamento hebraico, certo? A gente vai começar a ter um pouco mais de interesse no que diz respeito ao que o texto realmente está falando. Ele diz aqui, ó, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O texto hebraico lá diz, Kim ven rahadam gan alu rovarerarum yeracharuturu kirem lacharete. Talvez você não tenha entendido quase nada do que eu falei. Mas eu queria só prestar atenção e frisar a questão de dois verbos aqui, que é o yesharaturu, onde ele diz, eu não vim para servir. O texto hebraico aqui está dizendo, eu não vim para ser servido, não está dizendo, eu não vim para que alguém prestasse serviço para a minha pessoa. Que as pessoas, nesse verbo, no caso no grego, seria energma, que tem alguma coisa a ver com a chamada koinonia, porque não pode haver serviço sem haver uma comunhão de pensamentos, né? E ele estava dizendo que eu não vim para que as pessoas prestassem serviço a mim. Eu acho bonito, eu acho lindo, porque o verbo lá no hebraico, né, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, que é Bechora Marcon, ele traz o seguinte verbo, não para servir, mas para servir, ele usa o verbo lecharet, que significa cantar. E é interessante que esse verbo cantar para servir é a mesma coisa que aparece no Novo Testamento grego, no Koine de Ateque, que é poema, que é você fazer as coisas de bel prazer, fazer as coisas com vontade, com amor, né? Essa questão humanitária. Então, ele não veio para que as pessoas prestassem serviço a ele, mas para servir. Isso é uma tradução, uma pequena exegese que eu estou fazendo, para a gente começar a entender realmente as verdades que estão por trás do Evangelho em si. Porque muitas traduções não vão trazer exatamente esse perfil literário hebraico, grego, helênico, no caso é o Koine de Ateque, né, que é escrito em Koine, de forma mais coerente. Mas o Novo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego vão dizer exatamente isso, que ele não veio para deixar que as pessoas prestassem serviço, mas para servir de coração, com alegria, e usa o verbo no hebraico cantar, ou seja, fazer as coisas de verdade, com vontade, com prazer, sabendo que está ali. Ele mesmo diz, é melhor você doar-se do que receber alguma doação. Então, essa questão humanitária de Cristo deve estar na nossa mente, principalmente na questão da juventude espírita, no nosso caso cearense, porque o processo pelo qual nós passamos evolutivo, dentro da normativa evolucionista, digamos assim, na nossa evolução espiritual, passa exatamente por esses ditames, por essas avenidas, em uma das quais é o que eu falei no verbo grego, energma, que é muito conhecido no Novo Testamento grego, que é servir à mesa, que é servir mesmo as pessoas, né? Aquela questão do lava-pés de Cristo mostra muito isso, a questão do serviço, porque o interessante é que até Kardec trabalhando com a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele usa muito essa palavra, servir à mesa, ser como servo, abaixar, como o capítulo 3 do Evangelho de Mateus diz, quando João Batista fala a respeito de Jesus, eu não sou digno de me abaixando, desatar a correia das alparcas, ou servir, né? Desatar, lavar os pés é um serviço ali que deveria se fazer. Então, Jesus, como a questão 625 do Livro dos Espíritos, vem dizer a pergunta, qual foi ou qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. E ele é a temática principal dos evangelhos canônicos do Novo Testamento. Perfeito. Professor, a gente assiste hoje uma situação que é bastante interessante, né? Principalmente no mundo que a gente chama do protestantismo de hoje. Tiveram grande força com o protestantismo, né? O protestantismo nos anos 60 e 70,
Mas que na mesma época surgiu nos Estados Unidos um movimento de judeus que buscavam o Messias e encontravam, eles até estão no livro do professor Arnold Flechenbaum, que ele fala Jesus era um judeu, e também no outro livro do Dr. Mitz Glaser, né, que comenta sobre Isaías 53, uma explicação, e justamente isso que o senhor está falando, lá em Isaías, quando ele começa a comentar em Isaías 52, quem é esse servo do Senhor, e até esses judeus que se chamam, não se consideram cristãos, mas consideram messiânicos, estão dizendo que esse servo do Senhor, que por muito tempo se soube que era um indivíduo e não uma nação, como se quis acreditar depois, é justamente esse servo, como você está colocando nessa afirmação, né? E justamente eles comentam que em algumas práticas do estudo de alguns judeus, eles não leem, ou procuram não ler Isaías 52 a 53, principalmente, para não se deparar com essa verdade, né? E é muito interessante porque eles vão trazer que alguns rabis do passado consideravam Hamashiach ben Yosef e o Hamashiach ben David, que esse Hamashiach ben Yosef é justamente o Jesus humanista que a gente entende, e não aquele Jesus que seria aquele guerreiro, que seria o dominador, que colocaria todos os povos sob o seu jugo, né? E aí eu faço a pergunta, por que hoje, né, nós temos um chamado sionismo cristão, que vem do dispensacionalismo lá, que interfere tanto, provocando justamente essa cisão, provocando justamente uma desumanização, tentando trazer de forma escatológica a antecipação do fim dos tempos, não sei por que motivo, enquanto que do outro lado, nós que pensamos o Jesus mais humanista, buscamos esse Jesus, que seria o Ben Yosef, que é esse Jesus humanista, que tem um sentido, como o senhor falou na última live, gregário, que procura se interessar pela dor do outro. De onde que vem essa cisão? Por que os judeus estão encontrando, né, judeus para Jesus, estão buscando esse Jesus, e nós cristãos, alguns de nós, estamos nos distanciando desse Jesus? Explica isso para a gente, por favor. Isso que você falou, até dentro da teologia romanista, digamos assim, ou protestante mesmo, o livro do profeta Isaías, Yeshayahu, ele é chamado o Evangelho do Antigo Testamento, né? Esse capítulo 52 ou 53, que fala a respeito do Messias, do Meshiach, sofredor, aquele a quem Isaías diz que quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, né? Ele foi moído por conta das nossas transgressões, ele foi castigado por conta dos nossos pecados. Aí a teologia vai apontar para o Meshiach, para o Yeshua ben Yosef, como você falou, futuro, né? Mas que essa nova ideia, digamos assim, ela de uns 10 a 20 anos no máximo para cá, ela vem se tornando notória no púlpito de muitas igrejas evangélicas, inclusive com o chamado neopentecostalismo. As igrejas protestantes adotaram até mesmo o uso, né, da menorá lá nos púlpitos, a bandeira de Israel, né, a estola, os usos da estola, passagens hebraicas postas nos púlpitos, né? Isso é uma coisa que está se avolumando muito na questão religiosa protestante a nível Brasil. Por quê? Porque alguns judeus, mesmo ortodoxos, né, passaram a acreditar em Jesus como realmente o Messias preconizado lá no Antigo Testamento. E diante dessa nova, nesse novo pensamento, dessa nova ideologia crística que eles têm, eles meio que abraçaram uma parte muito significativa do que nós temos hoje de igreja evangélica no Brasil. Ficou uma coisa meio que misturada. Às vezes eu me pego a pensar o seguinte, o que tem a ver o cristianismo, digamos assim, principalmente o ocidental, com essa questão judaica, né? Com essa questão de se colocar adereços do templo judaico, né?
dentro da igreja, mas é uma maneira de que os judeus encontraram, aqueles que não querem abandonar exatamente a sua fé, porque a crença judaica é uma crença muito forte, os mandamentos de Maimônides, né? As crenças, a questão dos livros das orações que eles não deixam de ler em hipótese nenhuma, né? Então, eles aceitaram essa presença, digamos assim, soteriológica do Cristo, do cristianismo, e abraçaram um tanto de profecias que foram endereçadas, segundo a própria teologia diz, ao Messias, que é Yeshua, né, Ben Yosef, que é a pessoa augusta de Cristo, né, uma vez que Hamashi é Cristo, está direcionado diretamente com a sua missão enquanto homem, principalmente enquanto homem, enquanto um ser, mas, como eu falei da vez passada, o grande erro que existe então, o disparate que existe entre a questão judaica e a questão cristã protestante, principalmente, do que aconteceu no Concílio de Nicéia, quando o Papa Silvestre I começou a entender essa questão da equidade entre pai e filho, entre Criador e Jesus, né, como se fosse uma pessoa só, né? Se o tempo depois der, eu posso falar um pouquinho a respeito dos concílios e o que foi que aconteceu nessa questão tornar o Jesus divino para o cristianismo que nós temos hoje, onde tem a questão partícipe da chamada trindade, né? Mas é importante entendermos esses pequenos detalhes que fazem uma diferença muito grande quando se fala em convicções. E essas convicções já são terríveis porque são atrelados dentro de um que eu chamo de normativa, não no sentido teológico da coisa, mas a questão dogmática propriamente dita. É muito interessante essa questão que o senhor colocou, inclusive, na última live, né? Justamente sobre essa questão da divisão. E realmente, alguns dos nossos jovens de mocidade, eles nos questionam exatamente isso, né? Porque essa questão sobre esse diálogo, eles querem entender como é que o outro pensa. E eles nos perguntam, de fato, bom, se Jesus diz, ele inclusive o próprio Pai Nosso, que ele se refere a um outro indivíduo, né? Quando ele pergunta aos seus, quem dizem que eu sou? E ele diz assim, bom é meu Pai que está no céu. E inclusive Mateus lá em 26:39, quando ele menciona, que você vai encontrar no Boa Nova também, quando ele menciona que a vontade dele não foi feita porque ele abdicou dela, para que fossem realizados os desígnios do Pai. Então, para o nosso jovem que estuda isso, ele não consegue compreender como é que um jovem de uma outra religião, que também é cristã, confunde Jesus com Deus como se fosse a mesma pessoa. O fato dele ser um com Deus, ter unidade de pensamento, estar totalmente sintonizado, como se fosse um médium perfeito da vontade do Pai, como a gente explica dessa forma para o nosso jovem da mocidade, fica mais fácil dele compreender. Mas ele não entende como é que um jovem de outra religião não consegue, vendo na própria declaração do Cristo, essa distinção entre ele e o Pai, que ele chama de Abba, né, diferente de um Deus distante e temível, mas um Deus a ser amado com um carinho de um pai. Então, ele diz assim, como é que eu converso com um jovem de outra religião nesses termos, né? E aí, já para poder o senhor comentar sobre essa questão dos concílios. E também já puxando para poder já levar no comentário. Diante dessa judaização do cristianismo que a gente tem, né? Como é que o nosso jovem também pode compreender que não há problema, o senhor é uma prova disso, de se estudar o judaísmo, de se compreender o judaísmo? Isso não vai contaminar a percepção e o entendimento do cristão espírita. Mas como é que ele pode fazer isso para não deixar de compreender o pensamento do outro, pelo contrário, ajudá-lo a se reorientar em relação ao que é o cristianismo, que não precisa dessa judaização, mas você compreender o judaísmo e todas as suas características para compreender o lugar, né, o contexto do que o Cristo falava. Muito bem, muito boa a sua colocação. Até porque a gente sabe que existe uma parcela muito grande da doutrina judaica que é reencarnacionista.
O Talmud está aí para dizer isso, o Midrash está aí para dizer isso, né? As interpretações judaicas a respeito da reencarnação propriamente dita no Antigo Testamento, como eu falei em vezes passadas, os 39 livros do Antigo Testamento estão lotados, né, recheados de passagens que envolvem a questão reencarnacionista e outras mais dentro da doutrina espírita que nós abraçamos. E por isso é importante entendermos, sim, todo o bojo doutrinário judaico, porque vai nos ajudar. Ora, se o cristianismo tem seu berço no judaísmo, por que não estudarmos o judaísmo, né? Uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: a gente erra, às vezes, por não conhecer determinados valores. Jesus falou o seguinte: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, né? A Bíblia, né? As Escrituras que ele, na época, tinha, os pergaminhos, né? E etc. É por isso que a gente é convidado, instigado a estudar, exatamente para não cairmos nos erros que muitas pessoas cometeram, a ponto de hoje nós termos diversos dogmas absurdamente distantes da mensagem que o próprio Cristo anunciou, né? Por exemplo, se você for participar com as pessoas que estão em casa agora, eu vou participar nesse momento com vocês, dos principais concílios que a igreja passou, que foram 21. Apesar do concílio de Jânia, em 117, não ter sido oficializado, digamos assim, porque a igreja do Oriente não aceitou como concílio, mas se a gente começar pelo concílio de Nicéia, em 325, quando a igreja começou a entender que existia uma equidade, uma comparação entre o Deus Pai e agora o Deus Filho, ou seja, Jesus não era divinizado antes do concílio de Nicéia, em 325. Você passa pelo concílio de Constantinopla, em 381, e percebe ali a dificuldade que a igreja pôs para aqueles que estavam realmente interessados em uma escritura que tivesse muito mais próximo deles, né? O concílio de Éfeso, que foi em 400, foi o terceiro concílio principal, que foi em 431, também teve essa preocupação em não permitir que as pessoas tivessem a oportunidade de trabalhar com essa tradução de um texto, por exemplo, do Novo Testamento, de forma mais fácil, de forma mais coerente, não que ficasse apenas nas prateleiras das universidades da época, digamos assim, né? O segundo concílio de Constantinopla, que foi em 553, que foi aquele concílio que realmente ele apagou de uma vez por todas o trâmite da reencarnação nas escrituras neotestamentárias gregas, por exemplo, né? Inclusive até algumas cópias também, que hoje ainda estão em Maalula, que fica lá no norte da Síria, que é o único local no mundo até hoje que se fala ainda o aramaico, que é o idioma que era falado por Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, que foi em 680, eles continuaram com esse mesmo pensamento, tirando essa chance das pessoas aprenderem um pouco mais das escrituras, como eles dizem. E o segundo concílio de Nicéia, que foi em 787, que trouxe, dentre outras mais, um leque muito grande de uma dogmatização da questão da veneração, né, de pessoas, da infalibilidade papal, e sempre retirando alguns versículos, né, digamos assim, do olhar mais crítico da coisa e trazendo uma interpretação, uma hermenêutica sagrada para eles, mas que estava direcionado exatamente para o pensamento dele, né? O Concílio de Toulouse, em 1229, né, ele proibiu demais a questão da leitura da Bíblia Sagrada pelos leigos. O Concílio de Tarragona, na Espanha, em 1233, até no século XIII, trouxe também esta preocupação em evitar que as pessoas estudassem com afinco os textos que eram trazidos, porque até na época era muito difícil, tinha que ter muito dinheiro para se ter um pergaminho, para se ter um livro inteiro, digamos assim, um Evangelho do Novo Testamento, né? O Papa Nicolau I, no século IX, nós dizemos, proibiu o uso
das diversas traduções que já havia na época. Aí eu quero lançar uma pergunta para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo nesse momento. O livro do Apocalipse, capítulo, até separei aqui, capítulo 22, versos 18 e 19, lá no penúltimo versículo do Novo Testamento, né, que termina no versículo 20, ele fala criteriosamente para que as pessoas não aumentem e nem retirem nada do texto que era então aceito pela igreja primitiva até o segundo, terceiro e quarto século da nossa era. Aí lá você vê as imprecações, dizem que vão cair maldições, né? Vão cair diversos males sobre as pessoas que aumentarem alguma coisa do texto ou tirarem alguma coisa do texto. Então, diante de tudo isso que eu acabei de falar, né? Que os papas, que a igreja resolveu retirar, resolveu de uma vez por todas apagar, deletar dos textos sacros, tirando a verdadeira interpretação hermenêutica do texto do Novo Testamento. Como é que fica esse versículo? Se as pessoas que tirarem ou que acrescentarem serão amaldiçoadas, conforme o texto bíblico diz, né? Do livro do Apocalipse. Então, é por isso que a gente precisa, eu, no meu caso, sou um estudante desses idiomas, sou estudante de pelo menos 45 tipos de traduções bíblicas, exatamente para isso. E o que eu acho mais interessante, como eu falei para um rapaz anterior, né, para o nosso entrevistador anterior, o que mais me deixa alegre, feliz, é saber que Kardec, quando traduziu, né, foi procurar um texto bíblico para fazer, junto com os espíritos, fazer a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi muito criterioso. O crivo pelo qual passou o livro dos Espíritos, os livros da codificação, foi uma coisa muito tremenda, uma coisa muito levada a sério, ao pé da letra, e eu fico muito feliz em participar dessa tradução que foi realizada para chegarmos hoje ao que nós temos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante que a gente estude, é importante que a gente pergunte, é importante que a gente saiba, e é importante também que a gente possa passar esse ensinamento para os demais. Professor, aproveitando essa sua fala, eu queria fazer duas perguntas, né? Como que os achados, né, dos manuscritos lá de Nag Hammadi, eles vieram a testemunhar, de alguma maneira, a lisura de alguns dos textos? Eu não sei se todos eles foram encontrados, eu não sei se Ruth estava entre eles, né? Se todos eles foram encontrados. De que forma eles ajudaram ou não a testemunhar a lisura de alguns textos? E a outra pergunta é, o senhor disse que o senhor acabou de fazer a tradução de Marcos, do grego, né? De qual foi a fonte do grego? O Koine de APT, o Novo Testamento, do texto Recepto e o Códice Vaticanos. Pronto. Deixa eu te perguntar. Algumas pessoas nos perguntam assim, diante de tudo isso, né? Com tantas traduções, qual a Bíblia que eu leio? Eu vou ler a Bíblia do Peregrino na sua elegância literal, vou ler a Bíblia de Jerusalém no seu primor técnico. A gente tem uma Bíblia, né, que o Haroldo fez, o senhor está fazendo agora, e muitas pessoas têm o professor Celestino, muitas pessoas ficam nessa angústia, então quer dizer que eu vou ter que aprender aramaico, porque alguns textos estão em aramaico, né? Aramaico, hebraico bíblico, que não é o hebraico que é falado em Jerusalém, né? É o hebraico bíblico. Eu vou ter que aprender essas línguas, e mais o grego, Koiné, e mais o latim, para poder eu fazer minha própria leitura, e como é que eu vou ter certeza se eu estou fazendo a interpretação correta? Né? Então, a pergunta é, o que importa mais? É a postura, é a condição de quem lê, ou é a tradução que se está posta para ler? Como é que a gente pode balancear esses elementos? Eu acho que essa pergunta foi muito bem feita, muito bem elaborada, eu fico feliz com isso. Mas a questão é o seguinte, a gente precisa, dentro do critério, né, entendemos que todo espírita, ele deve ser instigador, todo cristão, digamos assim, de forma geral, ele deve ser um estudante, ele não pode ficar só no ouvir dizer, aquela questão do telefone sem fio.
A gente tem que procurar saber das coisas, entender. Então, eu sou muito criterioso nessa questão. Quando você falou da questão da lisura, os textos que foram encontrados em Hagmad, a questão da integridade dos textos, é o seguinte, esses textos, eles, na verdade, eles sempre existiram, há muitos anos, há muitos séculos existiram, só que a igreja não aceitava, ou não os aceitavam, porque não era um texto que agradava, digamos assim, a questão doutrinária da época. A igreja, nos seus concílios, como eu acabei de falar, estava preocupada em trazer à tona um Jesus diferente, um Jesus que tinha poder, um Jesus que vinha para fazer um ordenamento de um reino de Deus. Evidentemente que eles entenderam equivocadamente falando, né? Mas a importância de se estudar é muito grande. A gente tem, é claro, se basear em alguns estudiosos, que a gente entende que são confiantes, né? A gente tem que se aprimorar no sentido de se estudar, debruçar realmente nas questões doutrinárias, no nosso caso a doutrina espírita, para que a gente possa tirar o máximo de proveito desses pensamentos, eu diria ortodoxos no sentido da palavra, quando a gente procura trabalhar em função da verdade pela verdade. E não a verdade pela verdade do outro, mas a verdade pela verdade, né? Eu queria só, para tirar uma dúvida de vocês, que eu sei que a maioria tem essa dúvida, e eu queria, claro que não vai dar tempo, mas eu separei só um versículo aqui, para que vocês entendam o que é a questão da interpretação bíblica da coisa. Eu peguei aqui a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, né, que diz que, Tito, capítulo 3, versículo 5, só procurar aqui na Bíblia bem rapidinho, para vocês entenderem como é importante a gente estudar um pouco, entendermos o máximo possível dessas interpretações. Ó. Tito, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, isso é a tradução João Ferreira de Almeida, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Isso João Ferreira de Almeida. Eu fui procurar a tradução PEB, e o senhor com certeza conhece, a tradução ecumênica, né, diz que nós fomos regenerados pelo banho do novo nascimento. A João Ferreira de Almeida diz pela lavagem da regeneração. A Bíblia das Testemunhas de Jeová diz nós somos levados pelo poder regenerador e renovador. A Padre Mato Soares, de 1950, diz pelo batismo da regeneração. E a nova tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová diz do banho que nos trouxe a vida. E a La Bíblia, que foi uma Bíblia que eu comprei atualmente, estava aqui, mas apareceu, não sei por onde foi, diz o seguinte, que nós somos pelo batismo que nos fez renascer. Aí você vai lá no Novo Testamento grego, né? Estudar um pouquinho do Novo Testamento grego, aí você vai ver lá, ó, evidentemente que vocês não vão entender, é claro, aqueles que não estudaram aí não entenderam, mas vai dizer o seguinte, existem duas palavras lá, o prefixo palin, aparece a palavra lá, palingenésia, o palin significa de novo, ou seja, novamente, e gênese, geração, nova geração, que quer dizer de uma nova geração, de um novo nascimento, de uma reencarnação, e mais na frente o grego chama pneumatos, e no hebraico chama a palavra ruá, pelo Espírito, reencarnação do Espírito. Então veja só num pequeno detalhe de um versículo, o que a gente perdeu durante séculos e séculos, achando que nós fomos chamados por Cristo apenas pela regeneração do batismo em si, mergulhar como os regenerados. O texto grego e hebraico diz absolutamente o contrário. É por uma renovação das reencarnações. É que a cultura judaica vai dizer que são as rodas da alma, né?
que a gente vai reencarnando até chegarmos a uma determinada evolução. Isso é só um versículo. O professor, só um Novo Testamento. E isso é tão evidente, era tão evidente na época do Cristo, que quando ele está conversando com José de Arimateia, ele se espanta de que um doutor da lei não soubesse disso, assim, fizesse perguntas quase pueris para um conceito que era provavelmente sabido de todos, né? Como o senhor falou, entre as seitas judaicas, era muito conhecido isso, né? E Nicodemos, né? Foi Nicodemos, né? Nicodemos, eu falei Arimateia. E então, assim, você vê que era algo que era de ponto pacífico, não era algo para ser perguntado, muito menos por um doutor da lei, né? Eu queria aproveitar para comentar aqui, a Lídia Valesca, que é uma colega nossa do Girassol, ela pergunta, e como fazer, sobre a leitura de evangelhos apócrifos, como o evangelho de Madalena, fora os outros 50 e tantos que hoje estão disponíveis, né? Não sei se todos traduzidos por português. Mas como fazer essas leituras, né? Como acreditar a elas? Alguns têm como o evangelho do carpinteiro, que fala um pouco mais sobre José. Como a gente pode fazer essas leituras, né, desses textos para dentro da nossa percepção do entendimento do cristianismo? Cristianismo. Eu sou um velho estudante desses evangelhos apócrifos, né, não só dos evangelhos, mas dos apocalipses. Inclusive, domingo agora, o nosso programa lá do GPAS, vamos falar sobre o Apocalipse de Paulo. E é interessante, a gente precisa entender que, por exemplo, a grande maioria, eu acredito que 75% desses escritos, eles são mais que visionários, ou a ideia do escritor era de divinizar muito mais ainda a pessoa de Jesus, de espiritualizar determinados momentos. Por exemplo, o Evangelho proto-Tiago, por exemplo, falando sobre o nascimento de Jesus, né? Ele fala que quando Jesus foi nascer, ele tinha uma parteira chamada Zelomi. E a Zelomi estava com lepra, estava leprosa. Mas só tinha ela no momento ali para fazer o parto de Jesus, né? Estava Maria e José naquela agonia toda, e então foram chamadas Zelomi, mas não posso. Como é que eu vou trabalhar num parto, se eu estou chagada, se eu estou cheia de lepra? Quando ela chegou diante de Maria, esse evangelho vai dizer que Maria disse, quando você tocar na criança, você vai ser curada instantaneamente. Então, quando Zelomi tomou o menino nas mãos, na mesma hora, ela foi curada da sua chaga, né? A mulher do fluxo de sangue também, que aparece muito nos evangelhos apócrifos, falando sobre a sua hemorragia, que era um fluxo muito grande que ela carregava, mas que trazia afora o nome dela, que não aparece nos evangelhos, mas que traz também uma questão meio que divinizada da pessoa de Jesus, né? Longinos Cássios, que foi aquele que furou Jesus, né, do lado, aquele soldado, e alguns livros apócrifos vão dizer que o sangue que estava nele, né, que saiu de Jesus, curou a sua visão que estava embaçada. O pai de Timeu, que era Timeu, que era pai do Bartimeu, que foi um grande general, e depois que foi curado da sua cegueira, foi para o exército inimigo do povo de Israel, lutou muito tempo. Então, existem muitas passagens, por exemplo, Jesus vinha ainda pequeno, né, no camelo, sei lá, no animal que vinha com a família messiânica, e vinha fugindo para o Egito, porque o rei Herodes o Grande havia mandado matar as crianças, né? E Maria, no meio daquela agonia, e se perguntarem, nós estamos levando uma criança aqui, se estão querendo matar as crianças, e se os soldados vierem perguntarem o que nós estamos levando nesse cesto aqui, o que é que a gente vai dizer? A Jesus ainda recém-nascido teria dito, né? Diga a verdade, né? Então, existem determinadas situações em que a gente entende que é um determinado exagero, uma exacerbação, talvez tenha sido do próprio escritor ou não, mas que traz
no bojo escriturário, essa concepção um pouco mais divinizada da pessoa de Jesus. Então, eu digo o seguinte, a gente tem que ler com critérios de valores, entendendo que aqueles valores podem ser atribuídos a Jesus, mas de forma moral. A gente pode tirar exemplos para a nossa vida moral e a nossa vida espiritual, né? Uma está diretamente relacionada com a outra, mas o importante é que a gente entenda que esses evangelhos que nós temos hoje, que são 4, 3 sinóticos e o evangelho de João, ele até o primeiro e segundo século é 66. Então não nos desobriga de lê-los, não nos deixa à vontade quando você não lê porque isso aqui é a palavra de Deus. Não, vamos ler. Existem muitos exemplos incríveis de conotação moral para a nossa ajuda pessoal e crescimento evolutivo também nesses livros. Professor, uma pergunta que eu também queria fazer. A gente tem, naturalmente, um contato no Espiritismo com as obras mediúnicas, né, as obras que são inspiradas, as obras que vêm por revelação, muitas vezes visões, né, o próprio Chico muitas vezes via as cenas e eles as escrevia. A gente tem, principalmente no mundo católico, algumas, eu não sei se são santas, são beatas, como Ana Nerite Caterine, que tem as suas visões, né? Ela tem as visões completas dela, que trazem a vida do Cristo, inclusive teriam inspirado aquela obra A Paixão do Cristo, do Mel Gibson, com riqueza de detalhes. Algumas pessoas também perguntam assim, qual a credibilidade, né, de fazer... Eu imagino que toda obra, ela mereça o nosso respeito, independente de qual religião, mas eu não vou dizer credibilidade. Qual é o instrumento, né, de crítica textual que a gente precisa ter para a leitura dessas obras que, vamos dizer, são inspiradas, vêm do mundo espiritual, quando alguns vão poder dizer, sim, mas as obras espíritas também não são inspiradas, não são transmissões mediúnicas, né, pelo médium, pelo canal, como seja. Como lidar com esses escritos, não esquecendo de que a gente ainda precisa falar das suas considerações nesses últimos 10 minutos, que ficaram no texto, na live anterior, sobre a transmutação dos paradigmas sociais, espirituais de então, né, e essa questão da consciência gregária, para a gente deixar que o senhor fale, para a gente concluir nesse tempo que a gente tem agora de mais uns 8 minutos, comentar sobre isso e finalizar com essa colocação, por favor. Pronto. Essa questão da inspiração, que aparece inclusive numa carta que Paulo escreve a Timóteo, né? Ele diz, toda a escritura, vírgula, inspirada, o termo grego lá é theopneustos, é como se fosse o sopro de Deus naquela escritura, de maneira a autenticá-la. Essa questão a gente aprendeu com a igreja, o que é inspiração, né? Então, a gente entende de inspiração de um modo diferente, mas a igreja entende que é a autenticação, a questão verídica, a assinatura, digamos assim, de Deus naquele texto, provando que ele esteve ali a partir de uma inspiração angelical, ou de um santo, ou coisa que eu valho, né? O critério é o mesmo das escrituras com a questão da inspiração. A questão, por exemplo, das aparições de Maria, né? As aparições de alguns anjos, observem que a grande parte dos idealizadores, dos fundadores das principais religiões conhecidas do mundo, sempre tiveram essas visões e vinha sempre alguém, um espírito, que na maioria chama anjo, né? No caso, Maomé vê o anjo Gabriel, né? E aquele negócio todo. Joseph Smith apareceu o anjo, a questão do Moroni, e as demais religiões também têm essas questões de aparições angelicais ou espirituais, digamos assim, né? Mas o critério é exatamente a questão da moralidade da pessoa. Kardec deixou isso muito claro na codificação, quando se atesta, por exemplo, a mediunidade de um determinado médium, ele chega a dizer que é uma pessoa idônea, de um grande respeito diante da sociedade, né? Como no meu caso do meu amigo espiritual Eurípides Bassanufo,
era uma pessoa que tinha um cabedal muito grande moral, ele tinha essa especificidade na sua existência enquanto homem, enquanto cidadão. Então, o que ele falava se acreditava, porque era uma pessoa que tinha a verdade pautada na sua vida, pautada nos seus atos, pautada na sua família, né? Os seus contemporâneos o entendiam como um homem de respeito, uma pessoa de um cabedal muito grande de idoneidade para falar daquilo. Então, eu acredito piamente nas várias situações, por exemplo, que a igreja chama de santos, né? Que foram homens íntegros, mulheres que se dedicaram a vida inteira em prol do próximo, como eu trabalho, por exemplo, em escola católica, são pessoas educadoras, desde que começaram no seminário, foram freiras, dedicaram a vida inteira àquela proposta educacional, àquela proposta eclesiástica. Então, são pessoas que merecem o nosso respeito. Acho que um espírito atrasado jamais iria trabalhar a questão da sua melhor evolução, de uma melhor vivência juntamente conosco, se não fosse uma pessoa idônea para fazer aquele trabalho. Então, eu confio muito nessa questão moral. Eu acredito muito nessa questão pia, né? Digamos assim, a piedade da pessoa que está sendo usada de forma mediúnica, independente de qual seja a religião. Professor, a Caroline Teixeira, ela mencionou no comentário dela a importância da hermenêutica, a gente incluiria a exegese também, né, para uma leitura adequada do texto. E eu queria que o senhor, nesses 5 minutos, a gente já se despedindo, né, no início da nossa despedida ao nosso público que tem assistido com bastante atenção a essa segunda parte da nossa live, comentasse justamente o que é essa transmutação dos paradigmas sociais e espirituais que o Cristo provocou, e como que isso está relacionado com essa consciência gregária que ele trouxe. Aí a gente vai finalizando suas considerações e as nossas despedidas ao nosso público, por favor. Tá certo. A questão humanitária, como eu falei no começo, né, Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Esse é um grande exemplo para os líderes religiosos do nosso Brasil hoje. Isso é uma questão atual demais, né? Enquanto a gente percebe muitos líderes religiosos querendo ser servido, Jesus veio para servir. E como eu falei na questão 625, Jesus é o nosso modelo primordial. A questão agora me perdi a respeito da pergunta. Qual foi? Foi a questão gregária aí? Né, como que essa questão, como que o que o Cristo fez naquele tempo, né, nessa transmutação Sim. dos valores sociais e espirituais, trazem para a gente hoje a responsabilidade dessa consciência gregária. Pronto, muito bem. Se a gente pegar, por exemplo, o... Temos 3 minutos, tá? Só para deixar, para a gente não ser interrompido no meio. Se a gente pegar, por exemplo, o Evangelho de Matiarro, que é o Bechorá Matiarro, os 28 capítulos do Evangelho de Mateus, você sempre vai encontrar Jesus fazendo alguma coisa em prol do próximo, né? Ele passa a noite em claro, ele atravessa de um lado do mar da Galileia para o outro, alimenta uma multidão de mais de 5.000, 10.000 pessoas, que foram 2 multiplicações dos pães. Ele tem piedade por aquele que sofre, ele chora com aqueles que choram, conforme o capítulo 11 do Evangelho de João, ele chorou verdadeiramente, ele se apieda do outro. Então, essa questão humanística de Jesus é a pessoa dele. Ainda hoje, o nosso governante mundial, que é o próprio Jesus, ele estabelece esses valores amorosos da questão da caridade fraternal que ele trouxe para nós a partir da sua inspiração divina, digamos assim, né? Então, ficamos com o Vede Jesus, como a espiritualidade simplesmente disse, né? Professor, em nome das pessoas que estão nos assistindo, em nome do Coletivo Girassóis, nós agradecemos mais uma vez pela sua participação, pelo seu conhecimento, né, por nos mostrar que o Espiritismo, quando ele se dá ao estudo, ele amplia de forma magistral a concepção da própria mensagem do Cristo, né, fazendo com que ela seja modelo para a nossa própria atuação, né, como exemplo, para que não seja somente um caminho a ser visto, seja um caminho a ser seguido. Então, em nome do Coletivo Girassóis, nós damos boa noite ao senhor, a todas as pessoas que nos assistiram, lembrando que essa live também ficará disponível no nosso canal do YouTube,
convidamos a que assistam, inclusive, a live anterior, que foi subida ontem, para que as pessoas pudessem ter a possibilidade de ter esse acompanhamento. Tá bom? Eu que Uma boa noite agradeço a todos, professor, muito agradecido. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Obrigado, professor. Até mais. Obrigado a você. Até mais.